cansado de procrastinar? Então esse vídeo aqui é para você, porque hoje eu quero compartilhar 5 hábitos que quase ninguém fala. Eles não são hábitos óbvios, mas que podem fazer toda a diferença para você conseguir vencer a procrastinação. São hábitos que têm me ajudado muito. E também nesse livro aqui, ó, A Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Temel, ele fala sobre esses hábitos. Então eu vou trazer aqui alguns conceitos que têm uma fundamentação científica, estudos, pesquisas sobre a importância desses hábitos. Porque para a gente vencer a procrastinação, nós precisamos ter energia e disposição. Duas coisas que nós precisamos. E para ter energia e disposição, nós precisamos estar bem fisicamente e mentalmente. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui e falar um pouquinho mais nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e a minha missão por aqui é te ajudar a sair da estagnação, vencer a procrastinação e começar a realizar seus sonhos. Inclusive, eu estou gravando essa série aqui, o mapa da antiprocrastinação, onde eu estou compartilhando vários conceitos que vão te ajudar a sair dessa procrastinação, a parar de sempre ficar adiando aquilo que é importante para você. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa também o sininho para você receber a notificação aí do próximo vídeo e não perder esse conteúdo que vale muito. E para nós, antes de nós entrar aqui e falar sobre os hábitos, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é essa procrastinação. Nós precisamos entender com profundidade. Na verdade, toda vez que você está diante de uma tarefa, o seu cérebro ele interpreta ela como uma tarefa fácil ou difícil. E se ele interpretar como uma tarefa difícil, a tendência dele é muito maior a procrastinar. E às vezes, ler um livro, ele vai interpretar como difícil. Porque para ler um livro, existe um gasto de energia mental. Se eu ficar aqui 1 hora lendo esse livro, eu vou cansar. Às vezes meia hora que eu já vou estar cansada de ler, principalmente dependendo do assunto. Então isso acaba se tornando algo desafiador. A mesma coisa, ir para a academia, também é uma atividade que vai gastar a sua energia. E o nosso cérebro, ele é configurado para evitar essa perda de energia, para economizar energia o máximo que puder. Então, qualquer situação que ele interpretar como um gasto de energia, ele vai tentar fugir dessa atividade. Seja fazer um relatório, fazer uma ligação, e mandar um e-mail, fazer um relatório, e assim por diante, outras atividades, ele pode interpretar como um gasto de energia, e aí ele busca uma distração, ou uma tarefa mais fácil. Por isso que às vezes, ao invés de você estudar lá para a prova do concurso, da faculdade, você acaba às vezes indo fazer a faxina, porque o seu cérebro interpretou como a faxina algo mais fácil do que ficar estudando. Então tudo depende da interpretação dele e ele sempre fica tentando te proteger. Só que essa proteção muitas vezes é prejudicial, porque você deixar de estudar não vai te trazer benefícios. Você deixar de treinar também não vai te trazer benefícios. Muito pelo contrário, essas atividades elas trazem sim benefício, conhecimento para você ir além, para você dar o próximo passo, melhorar a sua carreira profissional, ou então para você melhorar o seu condicionamento físico, a sua força muscular, assim por diante. Então nós precisamos ter essa energia e disposição no nosso dia a dia para a gente conseguir vencer essas situações em que o nosso cérebro está querendo ali nos sabotar. Que vem aquele pensamento, mas você está muito cansada hoje, é melhor deixar para outro dia. Mas é melhor fazer tal atividade porque é mais fácil. Ou então é melhor você desistir, depois você resolve, amanhã você vê o que faz sobre isso. São tudo isso pensamentos sabotadores, desculpas, com argumentos muitas vezes para te fazer desistir daquela tarefa que é importante para você, que vai te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, a você sair da zona de conforto. Só que se você está ali cansado, desanimado, dificilmente você tem essa energia e essa disposição suficiente para vencer a procrastinação. Você já viu uma pessoa cansada, desanimada ter força para realizar algo?
Eu, quando chego umas 4, 5 da tarde, se eu for tentar gravar um vídeo, nossa, gente, vai sair um vídeo muito mais ou menos, quase certeza que não vai dar muito bom. Porque é um horário que eu estou muito cansada. Aí começa a enrolar os meus pensamentos, porque eu não estou conseguindo mais organizar os conceitos. Às vezes até a fala sai toda enrolada, aí eu tenho que regravar várias vezes, isso acaba se tornando uma atividade cada vez mais cansativa. Por quê? Porque eu já estou num horário que, para essa atividade que exige um pouquinho mais de energia, de disposição, já está muito, sabe, fica muito pesado para fazer ela. Então, o horário que você coloca as suas atividades também faz muita diferença. Mas sobre essa questão de encontrar o horário ideal para cada atividade, eu vou estar gravando um outro vídeo que aí a gente se aprofunda mais nesse assunto. Porque hoje eu quero aqui compartilhar com vocês os hábitos que vão te ajudar a você estar bem mentalmente e fisicamente para ter essa disposição e essa energia necessária. E o primeiro deles que eu quero destacar é o sono. Um sono de qualidade. Um sono em que você realmente consiga descansar, que você consegue repor a sua energia. Muito tempo atrás, eu ia achar que era uma bobagem. Ai, como assim? Se eu durmo um pouco mais, um pouco menos, isso vai interferir na minha disposição, na minha energia, na procrastinação em si. Mas se você duvida, eu te desafio a testar. Só que esse teste não pode ser em 1 ou 2 dias, não. Testa pelo menos uma semana para ver se você não vê diferença. Você já deve ter escutado aí muitas vezes os especialistas falar que tem que dormir de 7 a 9 horas, que esse é o tempo ideal, que você deveria sempre ir dormir e acordar nos mesmos horários. E tudo isso são dicas extremamente úteis, porque aí você acostuma o seu corpo nesse ritmo. E nesse livro aqui, ó, A Arte de Falar e Fazer, o autor ele traz que você dormir bem ajuda no seu autocontrole. Porque a procrastinação, o que que é? É uma tentação de você trocar uma tarefa que é importante para você, que é significativa, que você deveria de fazer, algo que vai te trazer benefícios, por uma atividade que o seu cérebro interpreta como mais fácil, mas que não vai te trazer aquele mesmo benefício. Se você trocar a leitura por um sorvete, por exemplo, por ir tomar sorvete, digamos assim, isso não vai te trazer o conhecimento. Então você cede a uma tentação de algo mais fácil, mais rápido, mais fácil, mais prazeroso, na maioria das vezes. Então quando você tem autocontrole, você consegue lidar melhor com essa situação e negociar com o seu cérebro. Peraí, eu não quero trocar a leitura por um sorvete, porque a leitura é importante para mim, vai me trazer muito mais benefícios. Então você começa a ter mais capacidade de lidar até mesmo com as emoções ali envolvidas no seu dia a dia, porque muitas vezes vem aqueles pensamentos de medo, mas e se você estudar e não conseguir passar na prova? E se isso não dá em nada todo esse seu esforço? E se você tentar 10 vezes passar na prova e você não conseguir? E se você fracassar nessa missão? Então são tudo pensamentos negativos que vão minando a sua confiança, que vão te levando para a procrastinação. E quando você está cansado, esses pensamentos eles têm muito mais capacidade de tomar o controle e te convencer que a melhor opção é mesmo você abandonar aquela tarefa que você precisava realizar. Você busca algo mais fácil, mais legal, mais divertido. Então, quando você tem essa fadiga mental, porque você não dormiu bem, você acaba não tomando decisões claras. O sono ele também ajuda a regular todo o seu organismo. O autor até traz que ele ajuda a regular o nível de glicose, e a glicose ela é a energia do corpo. Então, quando nós estamos cansados, nós temos uma tendência muito maior a ficar consumindo um monte de doces, de comida e tudo mais, porque a gente acredita que precisa repor ali no nosso corpo. E muitas vezes a gente está tão acostumado nesse ritmo de dormir mal, que você nem percebe o quanto que isso está te prejudicando. Então, se desafie, teste. Veja o quanto que isso vai te trazer de benefício, o quanto você vai se sentir melhor, o quanto você vai conseguir pensar com muito mais clareza, tomar melhores decisões no seu dia a dia. E o segundo hábito que eu quero destacar aqui para vocês, deixa eu pegar minha planilha, é a tomar água, é se hidratar.
Tempos de colégio, você deve lembrar lá das aulas de ciências que o professor falava que o nosso corpo é composto de 70% de água. Então, o nosso corpo realmente precisa de água para estar ali funcionando bem, para todas as suas funções vitais. Porque se o seu corpo não está conseguindo funcionar muito bem, ele vai acabar gastando mais energia ainda, e aí vai diminuir a energia da sua mente. Inclusive, tem estudos que apontam que o nosso cérebro consome 25% da nossa energia. Então, se o seu corpo está necessitando mais energia, vai diminuir a energia do cérebro. E aí você não vai conseguir pensar muito bem. E aí, quando vem aqueles pensamentos querendo te convencer a deixar para depois as suas tarefas, a resolver no dia seguinte, na segunda-feira, no próximo mês, você simplesmente vai aceitando esses pensamentos, você não questiona para ver se realmente faz sentido. Peraí, essa atividade aqui é importante, eu finalizar o meu projeto, eu ligar para aquele cliente, para mim conseguir concluir aquilo que eu estou realizando. E não simplesmente ficar adiando aquilo que te traria resultado, que te traria benefícios reais. Então, quando você não tem essa energia, fica mais difícil você lutar contra esses pensamentos. E eu quero até aqui compartilhar um trechinho do livro aqui onde fala sobre que a Ana Adam, uma professora de neurociências da Universidade de Barcelona, ela destaca que estar desidratado em apenas 2%, 2%, olha só, 2% é pouquíssimo, mas olha-se o quanto que isso prejudica. Prejudica o desempenho em tarefas que exigem atenção, habilidades psicomotoras e de memória imediata, bem como a avaliação do estado subjetivo. Apenas 2%. Olha o quanto que prejudica na nossa vida essa desidratação. Então se comprometa a partir de agora, a tomar mais água, a se hidratar. E uma coisa que ajuda muito é ter sempre à disposição do seu lado ali. Vou gravar um vídeo aqui, no mínimo eu tomo um copo de água. Vou fazer um atendimento, também é mais um copo de água. Eu estou sempre tomando água aqui entre uma coisa e a outra. Porque o nosso corpo precisa para tomar boas decisões, para ter a clareza mental, conseguir ter pensamentos mais estruturados. Deixa um like aí se você se compromete a se hidratar mais, a cuidar mais do seu corpo para você parar de adiar as tarefas importantes. E o terceiro hábito que eu quero destacar aqui para vocês é em relação à alimentação. Que alimentos você tem colocado no seu corpo? Muitas vezes a gente fica lá consumindo um monte de frituras, de gorduras, de açúcares, de ultraprocessados, e isso vai pesando o nosso corpo. E às vezes a gente está tão acostumado a consumir todo esse monte de coisas que a gente não percebe o quanto que isso acaba prejudicando todo o nosso pensamento. Isso vai gastando energia ali no nosso corpo para processar esse monte de coisas que nós colocamos para dentro. Ao invés da gente consumir alimentos que vão nos dar mais força, mais energia, a gente consome alimentos que tiram a nossa energia, que consomem a nossa energia ali no processamento. Esses dias eu fiz uma feijoada e aí eu precisava gravar um vídeo. Na verdade, era uma aula sobre procrastinação. E aí eu ia gravar, eu pensei assim, não, eu vou esperar mais uma meia hora porque eu estava me sentindo mais pesada. Eu estava percebendo que não estava legal ali para mim processar e conseguir realmente passar todos os conceitos ao longo da aula. Aí eu esperei uma meia hora, tomei um chá. Depois eu fui gravar e foi bem fluido, sabe? E aí eu consegui explicar todo o conceito sobre a raiz da procrastinação, os principais motivos, sobre as técnicas para vencer a procrastinação. Coloquei um desafio, ficou uma aula incrível, completa mesmo. Na verdade, dá para chamar de um aulão. E essa aula, ela é totalmente gratuita. Eu liberei ela lá no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Inclusive, se você ainda não faz parte, o link desse grupo está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então, clica lá para assistir essa aula, porque realmente vale a pena para você que quer, de fato, vencer a procrastinação e começar a realizar os seus sonhos. Mas, seguindo o nosso vídeo aqui, o quarto hábito que eu quero destacar para vocês é em relação ao exercício físico. A se movimentar. Colocar o nosso corpo realmente em movimento. Algo que eu sinto muito quando eu me exercito é que realmente parece que ativa o corpo. Né? Eu gosto muito de fazer de manhã,
Porque aí eu acordo, tomo café, vou lá fazer um exercício e aí eu tenho aquela sensação que realmente eu estou pronta para enfrentar os desafios do dia. E no livro aqui, Arte de Falar e Fazer, o autor ele cita realmente que ao se exercitar, a liberação de adrenalina. E isso faz com que a gente tenha ali a capacidade de superar limites, de ir lá realmente com gara, com gás, sabe? Com a força de vontade para vencer as coisas, para realmente realizar aquilo que é necessário no nosso dia a dia. Com aquela disposição real mesmo de enfrentar as situações. Então, quando você tem mais essa força de vontade, fica mais difícil de procrastinar diante de uma tarefa difícil, porque você tem a força necessária de ir lá e realizar aquilo que é importante. Seja ir treinar, seja estudar, fazer a leitura de um artigo, o que você necessita fazer. Ele também coloca que o exercício, ele libera serotonina, que vai te ajudar a regular o seu humor, as suas emoções. E quando a gente está mais feliz, mais otimista, é mais fácil de encarar essas atividades que o cérebro interpreta como desafiadoras. Então você acaba realmente tendo muito menos chances de procrastinar ao se exercitar, porque você já ativou o seu corpo, ele já está naquele modo, vamos lá, vamos em frente, vamos caminhar, vamos continuar. E outro hábito que eu quero destacar aqui para vocês é em relação à meditação. É focar mais naquele momento presente, no que você realmente está fazendo, porque muitas vezes a gente fica se preocupando, imaginando tanto em relação ao futuro, ou então remoendo todo o nosso passado, situações que já aconteceram, que isso vai gerando ansiedade, vai gerando um monte de sentimentos negativos, né? O medo por você não saber como que vai ser o futuro, o que vai acontecer, daí você começa a ficar com um monte de dúvidas, e esse tipo de sentimento negativo, ele só te leva a adiar as coisas, a ficar se enrolando para fazer as suas coisas. Porque dificilmente, diante do medo, você tem a força necessária para ir lá e fazer as coisas. Você acaba o quê? Procrastinando, adiando, encontrando 1000 desculpas para resolver depois, tudo por conta desses sentimentos negativos. Nós precisamos focar sempre mais nos sentimentos positivos, de felicidade, otimismo, esperança, confiança, para de fato conseguir ir lá e fazer as nossas atividades. É isso que vai ajudar a ter essa disposição, essa energia necessária. Aproveite mais o momento presente e se concentre naquilo que você realmente está fazendo, porque isso vai também te ajudar a silenciar a sua mente. A nossa maior batalha é justamente essa, dentro da nossa mente, contra os nossos pensamentos sabotadores que querem nos convencer a ficar adiando, a deixar sempre para depois as nossas tarefas. Então nós precisamos começar a silenciar esse barulho que muitas vezes existe na nossa cabeça, que quer nos convencer a sempre deixar para depois ou a desistir das coisas no meio do caminho e começar a focar em realizar mais as coisas. E agora eu quero aqui saber qual desses hábitos que você vai começar a aplicar a partir de hoje. Comenta aqui embaixo, eu estou curiosa. Mas é aplicar já começando hoje, tá? Porque se você deixar para amanhã, você já está procrastinando. Então, qual o hábito que você vai começar hoje, aí no seu dia a dia? Comece, dê um pequeno passo, se desafie um pouquinho. Lembre-se que pequenos passos vão se somando ao longo do tempo. Muitas vezes a gente quer dar um passo enorme, mas é difícil de sustentar esses passos enormes. Se desafie um pouquinho a melhorar ali a sua qualidade do seu sono, a beber um pouquinho mais de água, ou então a meditar mais, fazer um exercício físico, uma caminhada, um alongamento. Não precisa ser 1 hora já de caras de treino. Faça algo pequeno, comece a selecionar melhor a sua alimentação, os alimentos que você vai estar consumindo. Opte por aquela comida mais de verdade, e não tanto aquela comida tão artificial que nós vemos tanto por aí. E lembrando que o aulão sobre como vencer a procrastinação está disponível lá no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, já clica aí no link que está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, e faz parte lá, porque realmente vale a pena. Por lá eu compartilho vários conteúdos exclusivos, então entra lá para acompanhar mais. E eu vou deixar aqui para vocês continuar também assistindo essa série sobre procrastinação, tá? São vídeos que vão se complementando.
Então siga aí maratonando todo esse conteúdo que realmente vai te ajudar a vencer a procrastinação. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo para que ele alcance e ajude também mais pessoas. E se inscreva aí no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. Um abraço e até mais!